noche tenemos el privilegio, un gran privilegio para mí particularmente, como ya estaba anunciando el domingo pasado, de tener conmigo un gran amigo mío, pastor, el presidente de la Iglesia de Dios en Brasil, con su esposa, el pastor César Ricardo, con su esposa Marcia, que pasen aquí, o que no sé si la quiere pasar junto, amén. Es bueno que se presente, hablen algo de la familia. No sé ni cuántos kilómetros da, pastor, si usted sabe. Es un gran privilegio tenerlos aquí. Dios está usando, bueno, ya hace años que está usando a ellos, sus vidas en el norte, en la Amazonia, en el estado de Pará, en la ciudad de Santarém. Tuve el privilegio unos años atrás con la pastora y el hermano Ivo, la hermana Susi y Felipe. Estuvimos allá unos días y pudimos ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, en su ministerio. Anhelé mucho de tenerlos aquí. ¿Hay más un micrófono sin cable? Hay. Entonces anhelé mucho de tenerlos aquí con nosotros, porque realmente Dios ha sido bueno y Dios les está usando mucho, no solamente el norte de Brasil, en todo territorio brasilero se está abriendo muchas iglesias y Dios está usando sus vidas. Él es como presidente y es una honra tenerlo. Estoy seguro que nos van a ministrar poderosamente, amén. Entonces, bienvenido, pastor, bem-vindo, bem-vindo. Fue un gran privilegio poder recibirlos este martes ya en Foz de Iguazú. Tuvimos esta semana desde miércoles, ya fuimos a Encarnación, tuvimos algunos días de retiro de pastores, nos ministraron y oramos mucho, hermano. El Espíritu Santo nos tocó y nos liberó. Estoy seguro que va a hacer su obra en esta noche, amén. Pastor, bem-vindo, pastora, bem-vinda. Que Deus abençoe. Eu vou tentar traduzir, porque creio que algunos depende, é um pouco difícil entender bem o idioma português. Amém? Bem-vindo. Graças e paz, amada igreja. Que a paz seja toda sobre a igreja. Estou muito feliz em poder retribuir a visita do pastor Alcírio e pastora Marise em minha casa. Estou feliz porque hace unos años atrás los pastores estuvieron allá con los hermanos, nos visitaron y ahora podemos retribuir esa visita acá. Muito feliz em poder conhecer a nossa família em Cristo de outro país vizinho. Amén. Está muy feliz de poder conocer una familia cristiana que son ustedes en otro país vecino, que es acá. E mais feliz ainda por ser um povo alegre como os brasileiros. ¿Entendieron? Ustedes son alegres. Amén. Sí. Más de ver un pueblo alegre. Povo muito feliz e a maneira de adorar o culto muito parecido com a nossa igreja em Santarém. La manera de adorar aquí a Dios es muy parecida en su iglesia allá en Santarém. Se identificaron mucho. Estou me sentindo em casa. Se siente en casa. Um forte abraço da nossa igreja de Santarém e vamos levar os irmãos em nosso coração. Amén. Dice que manda un gran saludo, un abrazo de la iglesia de allá del norte hacia aquí y nosotros también a ellos. Amén. Amén. Un saludo a la iglesia allá. Pastor, bem-vindo, Deus abençoe. Él es también padrino de mi casamiento. No solo padrino, nos ayudó, porque en la época no había celular. Y la iglesia donde él estaba, la pastora congregaba. Y yo estaba en otra iglesia en Curitiba. Entonces le mandaba las cartitas para que él llevara. Y por eso él también llegó a ser mi testigo. Y gran amigo, porque el primer año del instituto él estuvo en el mismo dormitorio. Dormimos juntos, le conocí ahí en la misma pieza. Y él ya estaba más avanzado en las cosas espirituales, porque yo apenas había me convertido, me ayudaba mucho cuando yo no entendía las cosas. Oh, irmãos, graça e paz. Gracia y la paz de Dios esté con cada uno. É tão bom estar com vocês. Es tan bueno estar con ustedes. Tem sido dias maravilhosos para mim no Paraguai desde que cheguei. Ha sido días intensos, maravillosos desde que llegó en Paraguay. Primeiro ministramos a liderança da igreja de Encarnação logo na chegada. Primero ahí creo que fue el miércoles, donde ministraron los líderes de Encarnación ahí el día miércoles anoche.
Depois ministramos para os pastores 3 mensagens, né? 3 palavras. Entre 2 días que estaba nos ministró 3 mensajes que realmente les cuento muy poderosos y fue muy bendecida. Ontem à noite estive em Obrigado, a primeira igreja de Deus aqui no Paraguai. Ayer anoche tuve la oportunidad de estar en la central de la Iglesia de Dios en Paraguay, que es Obligado. E hoje pela manhã estive pregando em Encarnação nos 2 cultos. Hoy mañana estuve en la Iglesia de Encarnación predicando en los 2 cultos que hay. Mas eu ahí. estou renovado para agora. ¿Estás renovado? Estou renovado. Entonces muy joven. Quando começa a adorar, quando começa Cuando a buscar comienza a Deus. adorar y todo, se activa todo lo cansancio. Logo quando eu cheguei eu estava um pouquinho cansado. Cuando él llegó estaba un poco cansado, ahora con la alabanza pasó. Aí eu comecei a orar. Ahí comenzó a orar. E eu disse, a igreja não tem nada a ver com o meu cansaço. Ustedes no tienen nada a ver con su E que o meu cansancio. cansaço não seja impedimento para aquilo que o Senhor tem. Y el cansancio de él no sea un impedimento a nosotros. Amém? Amén. Temos no Paraguai, encontrei por onde passei, creio que aqui também tem brasileiros, né? Sí, en todo Paraguay donde le pasó él encuentra mucho brasilero en Paraguay, pero en Santa Rita hay más. Alguém Tem sempre bastante. estava chegando e falando português comigo. Donde llegaba había gente hablando en portugués, dice. E minha esposa ficava muito feliz. Y su esposa quedaba más feliz. Eu creio que ela já sabe 4 palavras em espanhol. Ya sabe 4 palabras en español. Amém. Amén. Queremos compartilhar da palavra hoje com vocês. Queremos compartir de la palabra de Dios hoy. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com o pastor Auxílio. Más una vez es una alegría estar con los pastores. Nós passamos 4 anos juntos, Pasamos 4 años juntos, sonhando as coisas de Deus. soñando con las cosas de Dios. Nós deixamos tudo o que a gente fazia antes Dejamos todo lo que hacíamos antes. e nos conhecemos em Curitiba. Nos conocimos en el instituto en Curitiba. Fizemos muitos planos juntos. Hicimos muchos planes juntos. E o Senhor me levou para o norte Y el Señor llevó a él al norte e trouxe o pastor Auxílio para o Paraguai. y nosotros con la pastora Marisi venimos a Paraguay. Muitos planos, sonhos que tivemos não aconteceram. Y esos sueños que habían planeado juntos tuvimos que dejar al lado. Porque algumas vezes planejamos, sonhamos trabalhar juntos Sí, algunas veces planeamos trabajar juntos e o Senhor nunca permitiu. y Dios no permitió. Foi uma geração poderosa Fue un grupo que teníamos en el seminario muy poderoso. que está em vários lugares pregando o Evangelho. Que hoy hay varios pastores en todo Brasil y en otros países predicando. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, Abrí su Biblia en el libro de Apocalipsis, no capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7. versículo 1 al versículo 7. Apocalipsis 2, de 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga al que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios.
Esse texto foi escrito no final do primeiro século. Ese texto fue escrito en el final del primer siglo. Era um momento bem difícil para a igreja. Era un momento bien difícil a la Uma iglesia. perseguição intensa, forte. Una persecución intensa, fuerte contra los O cristianos. apóstolo João fora exilado nessa ilha de Patmos. El apóstol Juan fue aislado en la isla de que se llamaba Patmos. Ele foi afastado da igreja e levado como prisioneiro ali. Él fue quitado de la iglesia y fue llevado en aquella isla como prisionero. E nesse ambiente de perseguição e solidão do apóstolo João, Y en ese ambiente de persecución, el apóstol Juan, Deus lhe dá uma revelação muito poderosa. Dios le da una revelación poderosa acá. Primeiro, o Senhor abre os céus diante do apóstolo João. Primero Dios abre los cielos delante del apóstol Ele Juan. viu tantas coisas. Él vio tantas Ele ouviu cosas. de Jesus. Él oyó muchas Ele ficou cosas. desfalecido de tanta coisa que ele viu. Él vivió tantas cosas que quedó maravillado. E o Senhor o tomou pela mão e disse: levante-se. Y Dios le tomó por la mano y dijo, Eu levántate. tenho uma mensagem para Yo entregar. tengo un mensaje para E começa a entregarte. dizer: escreve à igreja. Y él dijo, escribe a la E iglesia. o Senhor então dirige carta a 7 igrejas da Ásia Menor. Y Dios le dirige a escribir a las 7 iglesias de Asia E o Menor. nosso olhar hoje vai estar sobre a primeira igreja mencionada aqui, Y nuestra mirada hoy va a ser en la primera iglesia mencionada acá, que é a igreja de Éfeso. que es la iglesia de Éfeso. Nos chama a atenção que Deus diz: eu tenho visto essa igreja. Dios dice que ha visto esa iglesia. Isso é lindo, o Senhor sempre está olhando a igreja. Esto es lindo que Dios ve la O que iglesia. a gente faz, o que a gente passa, não fica desapercebido. Todo lo que hacemos, Dios siempre ve, no quedamos como olvidados de Dios. Ele Él, tem um olhar especial sobre a igreja. Él tiene una mirada muy especial sobre su iglesia, Porque sobre a igreja nosotros. é a embaixada dos céus aqui na terra. Porque la iglesia del Señor es como embajador aquí en la tierra. A igreja do Senhor, ela manifesta o poder de Deus aqui na terra. La iglesia manifiesta el poder de Dios aquí en la A igreja tierra. do Senhor, ela leva a mensagem do Senhor aqui na terra. La iglesia tiene como misión llevar el mensaje de Dios al mundo. Então ele tem um olhar sobre a igreja. Entonces él mira a la iglesia. Ele conhece essa igreja. Él conoce la iglesia. Ele conhece Santa Rita melhor do que o pastor Auxílio. Él conoce Santa Rita mejor que el pastor. Ele Alcides. conhece a igreja de Santarém melhor do que eu conheço. Él conoce mejor la iglesia de Santarém que el pastor César. E olha que a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Mira bien que la Biblia dice que el pastor conoce sus ovejas. Então tudo que se passa na igreja o Senhor vê. Entonces todo lo que pasa en la iglesia Dios ve. Em todas as 7 igrejas o Senhor disse: eu tenho visto. En todas las 7 iglesias aquí descritas dice Dios ha visto. Uau, isso é poderoso para nós. Eso es poderoso. Imagina uma igreja que está sendo perseguida aqui. Mira una iglesia que está siendo Uma perseguida, igreja que está sofrendo aqui. que está sufriendo. E Deus está dizendo: eu estou vendo. Y Dios está diciendo, estoy te viendo. Isso deve trazer uma alegria, um conforto. Eso debe traer un confort y un gran gozo. E um dos propósitos da carta do Apocalipse é trazer esperança e conforto para a perseguição. Y ese es uno de los propósitos de la escrita de aquí de Apocalipsis, traer ese conforto y consolo y también fortaleza a nosotros. E olha só as características que o próprio Deus vê nessa igreja. Mira las características que Dios ve en esa iglesia. Ele diz assim: eu tenho visto o árduo trabalho e perseverança. Yo he visto tu arduo trabajo y la perseverancia. Imagine só uma igreja que mesmo na perseguição trabalhava duro. Mira bien, una iglesia siendo perseguida, pero trabajando duro. Uma igreja que mesmo na perseguição, onde seus familiares eram mortos, perseveravam. Mismo siendo los familiares muertos, perseguidos, pero la iglesia seguía activa trabajando. Deus disse: eu estou vendo isso na igreja de Éfeso. Es Dios diciendo, yo veo eso. E isso agrada o coração de Deus. Eso agrada el corazón de Dios. Deus viu mais nessa igreja. Dios vio más en esa iglesia. Essa igreja, ela não tolerava os homens maus. Esta iglesia no toleraba a los hombres malos. Ela não fazia aliança com a maldade. No hacía ningún tipo de pacto con ese tipo de E gente. o Senhor estava vendo isso. Y Dios estaba viendo eso. E era uma marca positiva dessa Esa es una igreja. marca positiva de la iglesia. Seguindo no texto, o Senhor também diz que tem um olhar sobre essa igreja. Mirando el texto podemos ver que Dios está mirando esa iglesia. Ela estava provando os falsos apóstolos e impostores. Estaba incluso probando los falsos apóstoles y aquellos que vienen para traer confusión. Já naquele tempo, no primeiro século, já tinha muita coisa perigosa na igreja. Ya en aquel entonces había mucha cosa peligrosa y quería siempre hacer que la iglesia se detuviera. Havia até pessoas que se levantavam em nome de Deus, Había personas que se levantaban en el nombre de Dios, falavam em nome de Deus. hablaban en nombre de Dios. Só que essa igreja de Éfeso, ela tinha uma característica.
Pero esa iglesia tenía una buena característica. Ela tinha um crivo, ela analisava isso. Ella miraba, ella analizaba, no tomaba así a ligera. E o Senhor está dizendo, eu gosto de ver isso em você. Dios dice, a mí me gusta ver así. Havia mais uma característica marcante nessa igreja. Se ve más una buena característica en esa iglesia. Era uma igreja que suportava os sofrimentos por causa de Jesus. Era una iglesia que soportaba sufrimientos por causa de O Jesús. sofrimento que ela suportava é diferente do que nós suportamos. El sufrimiento que ellos soportaban era muchísimo diferente que los sufrimientos que nosotros tenemos hoy. Para muitos cristãos, o sofrimento é que alguém o critica por ser cristão. Quizás hoy es un sufrimiento muy fuerte a nosotros cuando alguien nos critica. Para muitos cristãos, o sofrimento é a vergonha de se identificar cristão. Quizás está sufriendo porque tiene vergüenza en su trabajo por ser un cristiano. Mas na vida deles era diferente. Pero para él el sufrimiento era otro nivel. Muitos pais eram tirados de suas casas por causa de Jesus. Muchos padres fueron sacados de su familia por causa de la persecución del evangelio. No tempo da perseguição do Império Romano, muitas pessoas perdiam tudo. En la época del Imperio Romano se perdía todo, casa, todas las cosas. E o governo chegava e disse, você é um cristão, a sua terra é minha. Y el gobierno llegaba y decía, si eres un cristiano, bueno, tu tierra, tu casa es mía, É tudo meu. es todo mío. Se nega a Cristo, eu lhe dou de volta. Y si ustedes negaren a Cristo, bueno, pueden seguir con tu casa. E essa igreja suportava esses sofrimentos. Pero esa iglesia soportaba todo sufrimiento. Poderíamos parar aqui e dizer que é uma igreja perfeita. Podemos mirar y parar aquí y decir, bueno, entonces era una iglesia perfecta. Trabalha arduamente, Trabajaban arduamente, persevera, perseveraban, não suporta os homens maus, no soportaban las cosas malas, los hombres malos. colocava à prova os apóstolos maus e impostores. Ellos cancelaban y prohibían los malos apóstoles y personas que venían a traer confusión. E suportava com firmeza os sofrimentos. Y soportaba con toda firmeza los sufrimientos. E se nós separássemos esse texto aqui e não tivesse a sequência, Si nosotros miráramos ese texto y no había una secuencia, nós poderíamos dizer que essa é a igreja perfeita, a igreja ideal. podríamos decir, esta es la iglesia perfecta, ideal. Mas no texto tem um mas. Pero en el texto hay más cosas. Diz, você tem feito tudo isso, mas. Has hecho todo eso, bueno, cosa buena, pero hay más. E sempre quando tem um mais e uma vírgula, no português depois vem uma coisa muito importante. Y cuando hay una coma después, probablemente viene cosa muy importante en el lenguaje en portugués. E o Senhor diz assim, eu tenho uma queixa contra você. Y dice, tengo una queja contra ustedes. Você abandonou o primeiro amor. Ustedes han abandonado o dejado el primer amor. Como alguém pode perseverar sem amor? ¿Cómo alguien puede perseverar sin amor? Como alguém pode sofrer sem amor? ¿Cómo alguien puede sufrir sin amor? E nesse texto o Senhor nos faz refletir sobre uma essência do nosso relacionamento com Deus. Y en ese texto podemos ver la esencia de nuestro relacionamiento con Dios. Deus diz que falta algo. Dios dice que falta algunas Deus cosas. diz que alguma coisa que tinha não tem mais. Dice que había algunas cosas y ahora, ¿qué pasó que no hay más? O primeiro amor fala de um grande fogo, de uma grande intensidade. Del primer amor que tenía era de un fuego, de un entusiasmo O maravilloso. primeiro amor fala de um transbordar de alegria. Había mucho gozo, un transbordar de alegría, de fe y de entusiasmo. O primeiro amor fala de um momento marcante no relacionamento. Del primer amor hablaba de algo marcante en su relación con Dios. E talvez você já, nesse texto, algumas vezes pensou, o que falta para essa igreja? Y podríamos preguntar, ¿y qué falta entonces para esa iglesia? Para isso nós temos que olhar para o passado dessa igreja. Entonces tenemos que mirar al pasado de esa iglesia. Vamos olhar como ela começou Vamos a mirar cómo ella empezó. e aí entender o que ficou para trás. Ahí entender lo que pasó. Uma coisa nós já percebemos aqui, que, Una cosa podemos percibir acá. que o nosso trabalho não substitui o relacionamento com Deus. Nuestro arduo trabajo no sustituye nuestra relación con Dios. A nossa dedicação na igreja não substitui nosso relacionamento com Deus. Nuestra dedicación o trabajo o donos, servicio no sustituye nuestra relación Elas con Dios. não são coisas ruins, No son cosas malas, mas elas devem acontecer pero tiene que suceder, por causa do nosso relacionamento pero com por Deus. causa de nuestra relación con Dios. Nós devemos perseverar por causa da nossa relação com Deus. Tenemos que perseverar
por causa de nuestra relación con Dios. Nós devemos resistir por causa do nosso relacionamento Tenemos com que Deus. resistir situaciones por causa de nuestra relación con Dios. Então é possível que alguém esteja na igreja fazendo as coisas para Deus e não esteja na comunhão plena com Ele. Puede ser que alguien puede estar haciendo las cosas en la iglesia, sirviendo, haciendo muchas cosas, pero no tener una buena relación con Dios. Seria como um pai que está distante do filho e o pai tenta suprir o filho está recebendo os benefícios do pai. Es como que si un hijo está recibiendo beneficio de su padre, recibe todas las cosas, pero no tiene una buena relación con su papá. Nossa filha estudava numa escola e ela tinha uma amiga. Su hija, que trabajaba o estudiaba en una escuela, tenía una buena amiga. E ela tinha um olhar especial por essa amiga. Y su hija tenía una buena mirada sobre esa su amiga. E a amiga era filha de pais separados. Y esta amiga tenía sus padres separados. Essa menina sempre tinha os melhores celulares. Esa chica tenía los mejores celulares. Normalmente tinha dois. Siempre casi tenía dos celulares. O pai dava um e a mãe dava outro. Wow, su mamá daba uno, papá otro. Só que essa menina, ela era doente emocionalmente. Pero esa niña o esa jovencita era enferma emocionalmente. E ela tinha uma tendência muito grande para se isolar e ficar deprimida. Y ella tenía una tendencia de aislarse y quedar muy deprimida. E ela disse para minha filha, na verdade o que eu queria era o amor, o carinho e a atenção dos meus pais. Pero la verdad, esa nena dijo, yo preferiría tener el amor, la atención, el cariño de mis padres. Deus é pai. Dios es Padre. Nada substitui o relacionamento com Ele. Nada sustituye nuestro E relación. Ele está dizendo para essa igreja, eu tenho saudade de vocês. Él está diciendo a esa iglesia, les extraño mucho. Ah, como eu tenho saudade do tempo quando nós começamos. Ay, cómo les extraño cuando nosotros empezamos antes. E para entender como essa igreja era no início, vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 19. Para nosotros entender cómo esa iglesia era antes, tenemos que mirar Hechos capítulo 19. Em Atos capítulo 19, na terceira viagem do apóstolo Paulo, ele estabelece essa igreja. Pablo, en la tercera viaje que él tuvo misionera, él establece en esa iglesia. Era aproximadamente ano 52. Era aproximadamente el año 52 después de Cristo. Se nós consideramos que o Apocalipse foi escrito próximo do ano 100, Cuando nosotros miramos que Apocalipsis fue escrito cerca del año 100, então seguro podemos dizer que num período de 40 anos houve uma grande transformação nessa igreja. entonces podemos percibir que hubo un lapso de aproximadamente 40 años. Poderíamos dizer até que é uma igreja bastante jovem, 40 anos passa rápido. Pero podemos decir que es una iglesia muy joven y 40 años pasa muy rápido. Então vamos olhar como essa igreja se relacionava com Deus. Y vamos a mirar aquí cómo la iglesia relacionábase con Dios. Hechos 19. No início do capítulo de Atos 19, o apóstolo Paulo ele chega em Éfeso. Al inicio aquí del capítulo 19, Pablo llega a Éfeso Ele encontra algumas pessoas ali. y él encuentra algunos hermanos. Ele pergunta se eles já receberam o Espírito Santo. Y le pregunta, ¿ustedes ya han recibido el Espíritu Santo? E eles disseram, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Y le dijeron, ni sabemos que existe Espíritu Santo. Então Paulo disse, João batizava com batismo de arrependimento, Entonces Pablo les dijo que Juan bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Diciendo que el pueblo era para creer aquel que iba a venir pues él o después de él. E Paulo os batizou. Y Pablo los bautizó. E depois isso lhes impôs as mãos. Y Pablo les impuso las manos. E o Espírito Santo veio sobre Y el eles. Espíritu Santo vino sobre E eles ellos. falaram em outras línguas. Y ellos hablaban en otras E lenguas. eles profetizavam. Y ellos profetizaban. Então, seguramente no início, essa igreja começa no poder do Espírito. Entonces al inicio esa iglesia empieza en el poder del Espíritu. No início, eles estavam cheios do Espírito En el Santo. inicio estaban llenos del Espíritu Santo. Eles começam a profetizar e a falar em línguas. profetizar y hablar en O lenguas. Espírito Santo está sobre eles El também. Espíritu Santo está sobre esa O Espírito iglesia. Santo ativa a vida deles. Activa esa iglesia.
Dá para entender um pouco agora que o Espírito Santo estava se afastando dessa igreja. Se puede percibir que el Espíritu Santo se estaba alejando de ellos. É muito fácil deixar de buscar a unção, o poder e o fluir do Espírito sobre nós. Es muy fácil y muy peligroso dejarnos de buscar la presencia, la unción y el mover del Espíritu Santo. Então, no primeiro amor de Éfeso, era uma igreja cheia do Espírito. Entonces, en el primer amor de la iglesia de Éfeso eran llenos del Espíritu Santo. E depois seguimos, vamos ver uma segunda qualidade dessa igreja. Y ahí vemos la segunda cualidad de esa iglesia. Está no versículo 11. Está en el versículo 11. Ali diz que Deus usava Paulo e milagres extraordinários aconteciam ali. Y dice aquí que Pablo era usado por Dios y muchos milagros sucedían. Lenços, aventais usados por eles eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Traían sábanas sobre los enfermos y todos eran Os sanados. demônios saíam. Los demonios salían. Então era uma igreja que vivia a manifestação do poder de Deus. Era una iglesia que vivía el mover y la manifestación del poder de Dios. E nós não podemos abrir mão disso, Y no podemos abrir mano de eso. porque o poder de Deus se manifesta na terra através da igreja. Porque el poder de Dios aquí en la tierra se manifiesta a través de Dios y del Espíritu É Santo. através da igreja que a palavra é pregada. A través de la iglesia que predica la É palabra. através da igreja que os milagres A acontecem. través de la iglesia que los milagros sucedan. Então era uma igreja que vivia tanto na presença de Deus que os milagres aconteciam. Era una iglesia que vivía tanto en la presencia de Dios que milagros sucedían. E é impressionante como tantas vezes o milagre acontece pela presença de Deus. Es impresionante cómo milagros suceden cuando baja la presencia de Dios. Recentemente estávamos num culto de meio de semana em Santarém. Hace poquito allá en Santarém, en el medio de un culto. E nós começamos a adorar a Deus naquele Y culto no meio da semana. empezamos a cantar y a adorar a Dios. A presença de Deus veio sobre nós. Y la presencia de Dios descendió sobre Foi nosotros. de uma maneira poderosa. Fue de una manera Foi sorprendente. de uma maneira surpreendente. Maravillosa y poderosa. E quando terminou aquele culto, Y cuando terminó aquel culto, pelo menos 2 pessoas chegaram para mim y por lo menos 2 personas llegaron al pastor y dijeron, e disse: pastor, eu cheguei aqui e eu fui curada. dije, yo llegué enfermo y ahora estoy sano. Eu não orei para ninguém ser curado El naquele pastor culto. no oró por nadie para ser sanado. Nós não tivemos um tempo de unção com óleo para a cura naquele Y culto. ni ungieron nadie y no oraron por nadie. Nós só estávamos adorando o Senhor. Solo adorando. Nós estávamos só buscando a presença dele. Solo E ele cantando y manifestou o buscando seu la poder. presencia. Y Dios se manifestó. Então não podemos abrir mão da manifestação desse poder de Y Deus. no podemos dejarnos más así porque Dios tiene poder y Él quiere se manifestar. Então era uma igreja que vivia o poder de Deus. Era una iglesia que vivía y experimentaba el E poder quando de Dios. Deus ali no Apocalipse está dizendo para Éfeso, Quando volta Deus- ao primeiro amor. Cuando Dios habla allá en Apocalipsis, vuelva a ese primer amor. Volta a viver como vocês viviam antes. Vuelvan como ustedes hacían antes, vivían antes en la Volta a iglesia. servir como vocês serviam antes. Vuelva a servir como antes servían. Uau, se Deus olhasse para você hoje, o que ele Ay, si pediria Dios de volta? mirara hoy a usted y la iglesia, ¿qué diría? Quem sabe ele pediria: meu filho, volta para aquela alegria que você Y tinha. quizá diría, vuelva a ser líder, vuelva a ser alegre así como eras antes. Porque muitas vezes quando começamos a servir a Deus, nós temos uma alegria tão grande. Porque cuando comenzamos a servir, sentimos gozo. E se nós perdemos o primeiro amor, vamos dizer: já estou na escala de novo. Y cuando perdimos el primer amor y tenemos que trabajar, dice, estoy en la escala ahí que me llamaron para trabajar de vuelta. Poxa, hoje eu poderia Ai. não estar tocando, descansando um Yo pouco. quisiera estar descansando. Hoje eu não vou levar o púlpito ali para o pastor, para No, ele no pregar a quisiera palavra. llevar el púlpito allá al pastor. Então é muito fácil a gente perder o primeiro amor. Es muy fácil perder el primer amor. E se o Senhor pudesse falar no seu ouvido agora, volte ao primeiro amor, o que ele diria? Si Dios pudiera te hablar y me hablar en ese momento, ¿qué Él iba a decir para volverme al primer amor? Na verdade, nós mesmos sabemos de muitas coisas que ficam para trás. Y nosotros mismos sabemos cuántas cosas quedó para atrás. Às vezes estamos desanimados e nós mesmos sabemos o A que é o veces desânimo. estamos desanimados y sabemos de las cosas por qué estamos desanimados.
Volte ao primeiro amor. Vuelve al primer amor. Tem mais uma característica nessa igreja. Hay más una característica en esa iglesia. E essa é a mais forte. Y esa es la más fuerte. E esse é o que está faltando em muitas igrejas. Y eso está faltando E en esse é muchas o que está iglesias. faltando em muitas vidas. Y eso está faltando en muchas vidas. Lá no versículo 18 diz que era uma igreja que tinha arrependimento. Dice el versículo 18 que era una iglesia donde la gente se arrepentía. E eles se confessavam, eles tinham arrependimento de uma maneira diferente. Y ellos se confesaban una al otra, era un arrepentimiento diferente. Porque quando nós queremos confessar algo, nós procuramos um ambiente seguro, onde a gente converse de preferência com uma pessoa. Así es. Entonces cuando queremos quizás confesar algún pecado que tenemos, buscamos una persona que conocemos bien, una persona segura y en un lugar apartado. Mas eles estavam tão tocados por Deus, eles estavam tão quebrantados, tão arrependidos, Pero ellos estaban tan tocados, tan ministrados por Dios, tan arrepentidos por Dios, que nós podemos ler no versículo 18 que eles confessavam as suas obras publicamente. entonces dice que aquí en el versículo 18 que ellos confesaban públicamente sus pecados. Já imaginou alguém caminhando na rua Ya e imagínese falando dos seus alguien caminando pecados? en la calle. Não é normal isso. Tem que estar muito quebrantado. No es normal eso, imagina. Ahí encontrar a alguien confesar sus pecados en la calle, uno para el otro. O Senhor busca arrependimento na sua El igreja. Señor busca arrepentimiento. Muitas vezes nós confundimos a graça de Deus. Muchas veces confundimos la gracia de Dios. Há uma teologia perigosa que diz, não, Deus entende tudo. Hay una teología incluso peligrosa que dice que Dios entiende todo. Deus entende o pecado. Dios entiende el pecado. Porque é a fraqueza do homem. Entiende las debilidades del E as ser pessoas humano. começam a dizer, não, essa é a minha dificuldade. Y la gente comienza a decir, bueno, esa es mi debilidad. E Deus sabe, então Deus sabe. eu posso continuar Y assim. puedo seguir así. Porque é a minha fraqueza. Esa es mi debilidad. A y sigo graça de así. Deus me alcança. Y la gracia de Dios me cuida así. Mas Deus não entende o pecado, não. Pero Dios no entiende el pecado. Ele não pôde passar a mão sobre a cabeça de Adão e Eva. Y no pudo pasar la mano así en Adán y Eva porque han pecado y desobedecido. Ele não disse para Eva, tudo bem, você e Adão, vocês foram muito tentados, então vocês pecaram, tudo bem, vamos seguir. No les dijo a Adán y Eva, bueno, ya que pecaron, pero dejamos así nomás. No fue así, no dijo así a ellos. Há uma teologia perigosa chamada teologia humanista. Hay una teología muy peligrosa que se llama la teología Parece que humanista. nessa teologia o ser humano é o centro de tudo. Parece que el ser humano es el centro de todo. Se faz bem para a pessoa, tá tudo bem. Y cuando hace bien a las personas está muy bien. Se ela se sente bem, não importa Lo nessa importante es que teologia. la persona se siente bien en esa Se ela teología. pecou e não se sente mal, para essa teologia não importa. Aunque ha pecado y errado, fallado, pero se siente bien, esa teología dice que puede seguir. Mas com Deus não é assim, o Senhor Pero con odeia o Dios no pecado. es así. O Deus pune o pecado. Dios va a se molestar y va a punir el pecado. E o Senhor busca na sua igreja o arrependimento. Dios busca en su iglesia el arrepentimiento. E nós não podemos deixar o nosso coração se fechar para o arrependimento. Nosotros no podemos cerrar nuestro corazón para no quererse arrepentir. Porque senão não vamos mais ter aquela dor terrível no coração por ter pecado diante de Deus. Porque si no, nosotros no queremos aquella tristeza, aquel dolor terrible por haber pecado contra Dios. De ter decepcionado Deus. Por haber decepcionado a Dios. Não é nem medo de Deus, mas é constrangido diante de Deus. No es solamente un miedo, pero es un constrangimiento porque ha pecado contra Há um Dios. Deus tão maravilhoso, tão bondoso, eu falhei com Ele. Un Dios tan maravilloso, tan lleno de amor, tan bondadoso y yo he fallado con Él. Então essa igreja era uma igreja arrependida, Entonces esa iglesia era una iglesia que se arrepentía, que tinha um coração quebrantado. de un corazón muy quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Dios no va a rechazar una persona que se humilla y se quebranta delante de Dios. E como o Senhor tem buscado isso nas igrejas? Y eso Dios ha buscado en las iglesias. Arrependimento genuíno, Un arrepentimiento verdadero. confissão sincera, Confesión verdadera y sincera. arrependimento profundo. Un arrepentimiento profundo. O quanto temos nos endurecido para isso. Mucha gente se ha endurecido para eso. Mas o Senhor, quando diz para a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor, Pero cuando Dios dice a esa iglesia de Éfeso, vuelve al primer amor, Ele está dizendo, volte a ser sensível à minha presença. está diciendo, vuelve a ser sensible a mi presencia.
Havia mais uma qualidade ainda nessa igreja. Había más una cualidad en esa iglesia. Na sequência do versículo 18, De la secuencia del versículo 18, vários deles que praticavam feitiçarias. muchos de ellos practicaban la hechicería. Éfeso era assim, era uma cidade de feitiçaria. La propia ciudad era una iglesia de hechicerías y cosas ocultas. Eles pegaram aqueles livros Ellos agarraron aquellos libros de hechicería e queimaram em praça pública. y trajeron y quemaron en plaza pública. E essa queima custou um grande valor. Y esos libros, esa quema, era de gran valor económico, financiero. Diz que eles queimaram em cerca de 50 mil moedas em valor. Dice que quemaron aproximadamente en valor esos libros, valían como 50,000 Moedas de prata. monedas de plata. Para você ter uma ideia da fortuna que eles queimaram ali, faça uma conta. Para tener una idea, podemos hacer la cuenta de qué fortuna quemaron en esos libros. Uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho na época. Una moneda de plata valía un día de trabajo. Então imagine, pegue aí um dia de trabalho aqui no Paraguai. Por ejemplo, podemos imaginar agarrar un día de trabajo normal de un trabajador o tú, Y ahí- o mi trabajo de un día de trabajo. E aí multiplica por 50 mil. Y ahí multiplica para 50,000. De certa maneira, para eles foi uma perda grande. En cierta manera fue una fortuna grande y una pérdida grande financiera. Eles queimaram muito dinheiro. Pero quemaron esos libros. Eles estavam prontos a sacrificar. Estaban prontos a sacrificar y dejar las cosas malas. Eles estavam prontos a, de uma vez por todas, romper com aquilo que afasta de Deus. Estaban listos, estaban llenos, hartos para se deshacer de esas cosas malas. Mesmo que para isso teria um preço a ser pago. Mismo que había un gran valor y un precio a pagar por eso. Mesmo que tivesse um sacrifício. Mismo que hubiera sacrificio. Às vezes, para desapegar de alguma coisa que nos separa de Deus, A veces para nosotros dejar de una cosa que está nos separando de Dios, não nos vai trazer um preço financeiro, ni va a traer un gran perjuicio financiero, mas às vezes vai trazer um preço emocional. pero va a traer un precio Às vezes vai emocional. trazer um preço de uma mudança. Quizá va a ser un precio de cambio en nuestras vidas. Que tal como nós fazemos com Deus? ¿Qué tal como nosotros hacemos con Dios? Nós temos pago um preço para lançar fora aquilo que nos afasta de Deus? ¿Pagamos un precio de echar fuera de aquellas cosas que nos alejan de Dios? Às vezes é um relacionamento A veces un relacionamiento que sabe que tem que romper que a veces es necesario romper para que possa avançar. para que pueda avanzar y agradar a Dios. Às vezes é uma emoção, um sentimento, alguma coisa que está presa ali. A veces una emoción que tenemos, una rabia que está presa en nosotros. Nós orávamos com uma pessoa na igreja que ela tinha uma grande dificuldade. Nosotros orábamos por una iglesia, por una persona en la iglesia que tenía una gran dificultad. Alguém muito próximo dela faleceu Una persona muy cercana de ella que había fallecido. e ela não conseguia se libertar Y disso. ella no conseguía Era liberarse de como ese se ela dolor. dissesse: Deus, por que o Senhor fez isso Y comigo? decía, papá Dios, ¿por qué levaste esa persona tan cercana que murió? E emocionalmente ela estava presa nesse luto. Y estaba emocionalmente presa, atada a esa persona que había muerto. E ela não conseguia avançar na vida Y ella espiritual. no conseguía avanzar en la vida espiritual. Até que chega um momento que ela precisa entregar no altar, dizer: Senhor, eu pago esse preço. Y hasta que llegó un momento en el altar de Dios, ella dijo, yo voy a pagar ese precio y voy a soltar ese dolor en mi corazón. Eu abro mão disso para te servir, Yo Senhor. abro mano de esa persona para te servir. Então esse é o primeiro amor dessa igreja de Éfeso. Y ese es el primer amor de la iglesia de Uma Éfeso. vida no Espírito. La vida en el Espíritu. Uma presença de Deus gerando o sobrenatural. Una presencia de Dios se manifestando de una manera Um sobrenatural. arrependimento genuíno. Un arrepentimiento verdadero E um sacrifício no altar. y un sacrificio en el altar.
Todas essas coisas todas esas cosas falam de relacionamento com Deus. hablan de nuestro relacionamiento con Dios. As coisas que a igreja de Éfeso está praticando, Las cosas que la iglesia de Éfeso estaba practicando fala de práticas da igreja. hablan de prácticas de la iglesia. A prática da igreja só tem sentido La práctica de la iglesia que somos nosotros solo tiene sentido se nós temos comunhão e relacionamento com Deus. solamente si tenemos una buena relación y comunión con Dios. Então o Senhor chama a igreja de Éfeso de volta à sua essência. Entonces Dios llama a la iglesia de Éfeso a su esencia. Cada igreja tem uma história e uma essência. Cada iglesia tiene una historia en su esencia. Eu não conheço a história da igreja, como começou, a essência dessa igreja. Yo no conozco la historia de esa iglesia como empezó. Eu não conheço o que essa igreja tenha deixado para trás. Yo no sé qué pasó acá en la iglesia, Mas eu sei que o Senhor me deu essa palavra. pero Dios me dio esa palabra. Então o Senhor quer resgatar coisas que ficaram para trás. Entonces significa que Dios quiere rescatar lo que se quedó atrás. E esse texto é muito duro, é muito pesado. Y ese texto es muy duro y muy fuerte. Porque ele não é assim condicional. Olha, eu tenho uma reclamação contra você. No es un texto que dice apenas una pequeña reclamación con ustedes. E se você não mudar, tudo bem, é só uma reclamação que eu tenho contra Y você. si no cambias, entonces está bien todavía, pero solo quiero reclamarte. É um texto que traz um ultimato. Es un texto que trae un intimato. É um texto quando diz, olha, ou acontece algo agora, ou eu não estarei mais com vocês. Y es un texto que dice, o ustedes se arrepienten o ya no voy a estar más con ustedes. Então, nesse texto, a igreja de Éfeso tem que tomar uma decisão. Y en este texto se ve que la iglesia tiene que tomar una decisión. Então, voltar ao primeiro amor não era uma possibilidade. Entonces volver al primer amor no es apenas una opción. Voltar ao primeiro amor não era simplesmente, podemos ou não podemos. No es simplemente si queremos o no queremos. Ele diz, se você não voltar no primeiro amor, eu vou remover você. Y dice la palabra, si no volver al primer amor, les voy a sacar. E é muito fácil o Senhor remover uma igreja. Y es muy fácil Dios sacar una iglesia. É só Ele retirar a presença dele. Es solo Él sacar su presencia. E aquele lugar vai ficar um lugar vazio. Y aquel va a ser un lugar vacío, seco. Vai ficar um lugar sem vida, Va a ser un lugar sin vida, sem salvação, sin salvación, sem transformação, sin transformación, sem alegria, sin alegría, sem a vida de Deus. sin la vida de Dios. E Ele diz, vocês precisam fazer algo. Entonces Dios dice, ustedes tienen que hacer algo. E o Senhor aponta o caminho. Y Dios apunta el camino. Quando Ele diz, eu tenho uma queixa contra Y você. Él dice, tengo un cuestionamiento hacia ustedes. E o Senhor aponta o caminho. Y Dios apunta el camino. E a primeira direção que Deus dá é, Y la primera dirección que Dios les da es, veja onde você caiu. ¿dónde has caído? Deus agora está levando a igreja a refletir. Dios está llevando a la iglesia a reflexionar. Ele poderia até pontuar, olha, você caiu aqui, 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 mas Ele diz, lembra de onde caiu. Dios incluso podía decir dónde hemos caído, pero Él prefiere diciendo, piensa ustedes, para que nosotros podamos pensar y recordar dónde hemos caído. Faça a sua análise, pensa onde foi que a sua vida com Deus deixou de ser aquela vida genuína. Haga un análisis donde su vida espiritual cayó y dejó de ser aquella vida avivada. Às vezes nós queremos tratar a causa e não queremos tratar o efeito e não queremos tratar a causa. A veces queremos tratar apenas el efecto y no lo que causa el problema. Deus está dizendo aqui, veja a causa. Dios dice, vea la causa. Onde você caiu? ¿Dónde caíste? Onde se esfriou? ¿Dónde friaste? A partir de onde você começou a perder a alegria e o ânimo? ¿A partir de qué fecha o qué pasó que perdiste tu ánimo y tu alegría? E depois de olhar e descobrir aonde caiu, Y después de analizar y mirar y descubrir dónde fue el lugar que caímos, ele diz, agora se arrependa. dicen, ahora se arrepienta. Você já sabe onde foi. Usted ya sabe dónde fue. Então se arrependa. Arrepiéntate ahí. Volte-se a Ele. Vuélvese a Dios. Senhor, eu me arrependo. Y diciendo, Señor, yo me arrepiento. Voltar-se a Ele em arrependimento. Volverse a Él en arrepentimiento. E depois ele continua dizendo, tem ainda mais um passo a ser dado. Y ahí entonces Dios sigue diciendo, hay más un paso que hay que seguir.
Preste atenção que Deus não está dizendo, olha, a partir de agora, você então continue praticando novas obras. Podemos mirar bien claro que Dios nos dice a partir de entonces, cuando arrepentimos, que sigue solo practicando algunas buenas obras. Ele diz, volta a praticar as obras que você fazia no início. Entonces Dios dice, una vez que arrepintió, vuelve a hacer las mismas buenas obras, las cosas que hacía antes. O nosso início da vida cristã é algo muito especial diante de Deus. El inicio en la vida espiritual de cada cristiano es muy especial. Porque nós somos muito genuínos. Porque somos muy verdaderos. Porque nós nos arrependemos. Porque hemos nos arrepentido. Porque nós confessamos Jesus. Porque hemos confesado a Jesús. E nós dizemos para Ele, eu entrego a minha vida. Hemos dicho a Jesús, yo entrego mi vida a ti. Isso é maravilhoso. Y esto es muy maravilloso. O Senhor pede que a igreja volte a praticar as obras do início. Dios quiere que tú y yo volvemos a practicar las primeras buenas obras. Mas essa igreja já tinha boas obras. Esa iglesia ya tenía buenas obras. Mas Deus está dizendo que a obra feita com amor, com intimidade, com presença de Deus é diferente. Pero Dios está diciendo las obras hechas con arrepentimiento, con amor, con entrega, es diferente otra vez. Porque é feito por causa de Deus, a partir de Deus. Es hecho por causa de Dios. Es que Dios nos empuja a hacer E eso. não somente por compromisso que a gente tem com a igreja local. No es solo porque el pastor o alguien nos pidió y tener un compromiso en la iglesia Não local. porque eu assumi compromisso e eu tenho que honrar o meu nome. Entonces yo agarré un compromiso en la iglesia, ahora tengo que hacer eso apenas. Então Deus diz, volte às primeiras obras. Entonces por eso Dios dice, vuelva al primer amor. O que o Senhor te faz lembrar nessa noite de que você precisa voltar? ¿Qué te hace recordar o lembrar de lo que tenemos que volver al primer amor? Muitas vezes Ele nos chama de volta para um ministério que nós abandonamos. Muchas veces nos llama a volver a un ministerio, a un liderazgo que antes teníamos. Às vezes a gente para de servir e pensa, não, eu vou seguir bem sem servir. A veces paramos de servir cuando servíamos y decimos, no, yo puedo vivir así en mi vida cristiana sin servir. E de um tempo depois começa a perceber, parece que não tem mais aquele brilho, aquela alegria, aquele sentido de estar servindo a Deus, de estar na igreja. Y después de un tiempo sentimos que eso nos hace quedar tristes, nos sentimos gozo, alegría, porque solo participar en la iglesia quisiéramos estar sirviendo. É porque algo foi deixado lá atrás. Es porque algo quedó atrás. E aquilo aproximava com o coração de Deus. Y esto nos acercaba al corazón de Dios. Às vezes nós entramos num desânimo por alguma coisa ruim que nos aconteceu. A veces entramos en un desánimo porque sucedieron A cosas gente permitiu que entrou ali. y permitimos que esas cosas sucedieran con nosotros. E nós começamos a perder aquele primeiro amor. Y comenzamos a perder el primer amor. Começamos a perder a alegria de vir para a igreja. Perdimos el gozo de venir a la iglesia. Não é normal não ter alegria ao vir à igreja. No es normal venir a la iglesia sin gozo, sin alegría, Porque é um tempo de presença de Deus. porque es un tiempo tan maravilloso de la presencia de Dios. O que ficou para trás, meu irmão? ¿Qué quedó para atrás, mis hermanos? O que o Senhor te mostra que precisa buscar? Que el Señor te muestra en particular cada uno que tienes que buscar. Aqueles que voltam, eles têm uma recompensa. Aquellos que vuelvan tienen recompensa. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, Al victorioso le daré el derecho del árbol de la vida, que está no paraíso de Deus. que está en el paraíso de Dios. E ao que não voltar, não seguir a direção de Deus, Ele vai remover. Pero aquel que no volver a las primeras obras, Dios va a remover de su iglesia. Isso é muito duro para nós. Eso es muy duro para nosotros. Quando o Senhor nos confronta mesmo, Y el Señor está nos confrontando de verdad. quando Ele nos chama para uma conversa pessoal, Y Él nos llama a hablarnos cara a cara. e Ele nos mostra claramente. Y Él nos habla y nos muestra claramente. Quando o Senhor nos mostra claramente algo, Ele espera uma decisão nossa. Y cuando Él nos muestra, Él espera de ti, de mí, una decisión. E você e eu sabemos que quando Deus nos confronta, assim, cara a cara, face a face, Y sabemos que cuando Dios nos confronta face a face o cara a cara, e a gente não atende o chamado de Deus, não faz aquilo que o Senhor está nos pedindo, y si nosotros no atendemos el llamado de Dios,
a gente não volta legal para casa. nosotros no volvemos en paz para nuestra casa. Você volta para casa como alguém que precisava entregar algo para Deus. Vos volver con peso y como que se hubiera dejado unas cosas para atrás. Você volta para casa como alguém que diz: poxa, hoje eu poderia ter ido aos pés do Senhor. Vos vuelves a tu casa y dices, qué cosa, perdí la oportunidad de poder hoy volver a Dios. Hoje eu poderia ficar livre disso. Hoy pudieras quedar libre de mis Hoy- cosas malas. Hoje eu poderia iniciar uma caminhada nova com Cristo. Hoy pudiera iniciar una nueva caminada con Dios. E nesta noite eu quero orar com você Nessa noche quiero orar con usted sobre coisas na sua vida que ficaram para trás e o Senhor pede de volta. sobre cosas que quedaron para atrás que el Señor hoy quiere que entregue a Él. Sobre processo que você está vivendo e não tinha entendido por que está assim. Sobre algunos malos momentos, malos procesos que estás viviendo y vos no estás entendiendo por qué eso. Agora você já sabe, o Senhor te chama ao primeiro amor. Ahora usted ya sabe porque Dios te llama al primer amor. Aquela chama tão linda do Espírito Santo que queimava em você. Aquella llama de fuego del Espíritu Santo que queimaba en tu corazón. Aquela busca sincera de manifestar o poder de Deus aqui na terra. Aquella búsqueda sincera, poderosa de la presencia de Dios aquí en la tierra. Aquele coração sensível, quebrantado, sensível à voz do Espírito. Aquel corazón sensible a escuchar al Espíritu Santo. Aquela pessoa disposta a romper com tudo aquilo que afasta de Deus. Aquella persona que está dispuesta a romper y dejar todas aquellas cosas que le alejan de Dios. Deus estava dizendo à igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Dios estaba hablando a esa iglesia, vuelve al primer amor. Volte ao primeiro amor. Vuelve al primer amor. O Senhor te chama El Señor te llama a voltar-se a Ele. volverse a Él. O que você precisa entregar a Deus hoje? ¿Qué necesitas entregar hoy a Dios? Eu quero abrir a oportunidade para passar aqui no altar. Yo quiero dar la oportunidad para que tú hoy vuelves pasando aquí en el altar. E podemos ter um tempo de oração diante de Y Deus. podemos pasar un tiempo de oración delante de Dios. Só o Senhor conhece como está a tua vida cristã. Solo Dios conoce tu corazón. Ele sabe do seu cansaço tantas vezes. Él sabe, Dios sabe de tu cansancio. Ele sabe de cada um que está desanimado. Sabe de tu desánimo. E Ele quer ministrar na sua vida. Y Él quiere ministrar en tu vida. Eu quero abrir a oportunidade para passar ao altar. Yo quiero dar la oportunidad para que tú pases en ese altar en esa E noche. dizer: Senhor, eu estou aqui. Diciendo, Señor, estoy aquí. Por favor, não me remova. Señor, no me quites de tu presencia. Dá-me a oportunidade. Dame la oportunidad. Eu quero voltar. Yo quiero volver. Eu quero estar em tua presença. Yo quiero tu presencia. Nós teremos um tempo onde vamos adorar com o ministério de louvor. Nosotros queremos tener un tiempo donde queremos adorar con el ministerio de alabanza. E enquanto nós estamos adorando ao Senhor neste lugar, Mientras estamos adorando aquí en esa noche, você pode colocar-se em pé. usted puede ponerse de pie. Permita que o Espírito Santo sonde a tua mente e o teu coração. Permite que el Espíritu Santo ministre tu mente y tu corazón. E você possa dar uma resposta a Deus. Y do tú que y Ele yo falar com podemos você. dar una respuesta a Dios. Em que você precisa voltar? ¿En qué necesito volver a Dios? Onde foi que você se afastou? ¿Dónde fue que me alejé de Dios? O que te tirou da presença de Deus? ¿Qué es que me quitó de la presencia de Dios? E volte-se a Ele. Y vuélvese a Él. Enquanto adoramos, você pode dar um passo. En cuanto adoramos, usted puede pasar aquí.